assim, que muita gente tem uma versão, fala, nossa, muito pesado para entrar, e aí a gente começa a pesquisar, às vezes se envolve um pouco ali com a história. Como que despertou o seu interesse dessas histórias De crime, criminosas? É. foi muito casual. Eu trabalhei durante 8 anos na revista Veja e eu cobria lá crimes do colarinho branco. Eu trabalhei muito fazendo cobertura da Lava Jato, viajava muito para Curitiba para fazer a prisão lá daqueles executivos da Odebrecht. E aí tem um diretor da revista Veja que pediu para que fizesse uma matéria sobre a Suzane. E não tinha gancho nenhum, porque para uma revista publicar uma matéria sobre a Suzane, precisa ter uma novidade, precisa ter um gancho, a gente precisa dizer para o leitor por que a gente está dando páginas na revista para ela. E aí eu saí em busca dessas informações. A Suzane não topou dar uma entrevista nem fazer foto para essa reportagem da revista Veja, só que aí, mesmo assim, a revista queria a reportagem. Então, eu fui atrás das colegas de cela da Suzane em Tremembé. Aham. E conversando com essas mulheres, eu descobri um universo muito rico. Elas não só falaram sobre a Suzane, como elas falaram também do dia a dia dentro de Tremembé. Então, meu interesse para o livro começou a partir dessa reportagem para a revista Veja, se eu não me engano, em 2014, quando ela saiu pela primeira vez em Saidinha. E assim, qual depoimento que você sente que te chamou a atenção e falou, peraí, deixa eu entrar mais a fundo nessa história, que é mais do que a galera, mais do que a mídia cobra, é mais do que as pessoas sabem dessa história? Em relação a Suzane, É. por incrível que pareça, o livro da Suzane, que se chama Suzane, Assassina e Manipuladora, ele é uma biografia não autorizada dela, mas o que tem de mais interessante, não só na minha opinião, mas na opinião dos críticos e dos próprios leitores, são as histórias paralelas. São justamente a história das mulheres que cumpriram pena junto com a Suzane, que a gente acaba inclusive concluindo que o crime da Suzane, por incrível que pareça, fica até pequeno perto do que essas outras mulheres fizeram. Até porque Tremembé, o perfil da penitenciária Tremembé é justamente esses crimes muito violentos contra membros da própria família. Então tem mãe que jogou o bebê numa caldeira quente, numa depressão pós-parto, tem o filho que matou o pai, tipo, arrancou as tripas do pai e escreveu "Eu te amo" com as tripas do pai, ou seja, são coisas extremamente violentas. E também eu acho que outro algo surpreendente que tem no livro da Suzane é o romance homoafetivo que o Christian Cravinhos, que se dizia heterossexual, teve dentro da penitenciária. Ele teve um romance com um rapaz chamado Duda. E esse romance está muito bem detalhado no livro da Suzane. Então eu acho que as histórias paralelas à periferia do livro acaba sendo mais interessante do que a própria vida da Suzane. Até porque vamos combinar que todo mundo sabe o que a Suzane fez, todo mundo sabe que ela foi condenada, ela é réu confessa, então não tem nem como trazer muitas novidades, porque quando o réu confessa, ele ajuda na investigação. Então a Suzane, ela é mais, eu diria que ela é a protagonista, mas as histórias dos coadjuvantes são mais interessantes. E a Suzane, acho que tem muito mito, né? Muita coisa que é falada sobre ela, que inclusive ela tentava ali fazer um jogo tentava não, né? Fazia um jogo de manipulação com quem trabalhava ali na prisão, de tentar ir pra cá. Teve um romance, inclusive, com Sandrão, né? Com o Sandrão. A Suzane, ela achava que ela ia morrer dentro da penitenciária. E ela, aliás, quase morreu. Porque logo que ela entra no sistema prisional aqui em São Paulo, ela debutou na penitenciária feminina da capital. E aí ela fizeram uma rebelião dentro dessa penitenciária e uma das ideias era torná-la refém. Eram mulheres do PCC, inclusive, que fizeram uma grande rebelião lá. E aí eles trancaram a Suzane dentro do armário, os próprios funcionários da penitenciária protegeram ela, e dali ela foi transferida. Por conta dessa rebelião, que quase ela morreu assassinada, ela passou a desenvolver um mecanismo de sedução e de manipulação para sobreviver dentro do sistema carcerário. Então ela foi transferida para a penitenciária de Rio Preto e lá ela seduziu a diretora da penitenciária, que acabou dando regalias para ela. Depois ela foi transferida para a penitenciária de Ribeirão Preto. Para ela ter uma proteção lá dentro, ela seduziu um promotor de justiça
promotor ficou interessado nela. Com base nessa relação que ela teve com o promotor, ela conseguiu a transferência para Tremembé. Chegando em Tremembé, ela, com medo de morrer, ela seduziu a líder da cadeia, que era Sandrão, que estava inclusive namorando Elise Matsunaga. Ou seja, ela toma Sandrão de Elise. Ou seja, toda a jornada da Suzane dentro da penitenciária, ela foi calcada em cima de sedução e manipulação. Muito por uma questão de sobrevivência, porque ela tem um perfil da mulher que seria perseguida dentro da cadeia. Ela só não foi por conta desse mecanismo que ela desenvolveu. Esse triângulo dela, eu não sabia muito a fundo disso. Então, Elise, Matsunaga e Sandrão estavam num relacionamento, Suzane, aquela conhecida talaricada, entrou no meio dessa história. E aí, esse triângulo, ele existe por um tempo ou de imediato ela já ficou com o Sandrão e a Elise ficou de escanteio? Não, é o seguinte, ela tinha um objetivo. Na penitenciária feminina de Tremembé, tem um projeto em que as presas que declararem que tem um romance homoafetivo, elas vão para uma ala especial da penitenciária, que é conhecida como Gaiola do Amor. Então as presas que são casal ficam nessa ala de Tremembé, que é uma ala mais confortável, tem mais privacidade. Se elas quiserem, apesar de ser proibido, elas acabam dormindo juntas na mesma cama. Elas fazem aquela cortininha lá que chama de cabaninha para ter mais privacidade. Elas têm a liberdade de fazer amor lá dentro dessa Gaiola do Amor. E aí o que acontece? A Suzane, ela queria ir para lá, porque é um lugar mais seguro. Como para ir para lá ela teria que estar namorando alguma mulher, ela traça esse plano. Preciso namorar alguém para poder ir para lá. Já foi na líder que... E ela, para ter proteção. A Suzane, ela é muito esperta. Ela sabia que o Sandrão, como líder de Tremembé, eles usam o jargão piloto. Tipo, a Sandrão pilotava Tremembé. Como ela sabia que Sandrão já estava prestes a sair da penitenciária, faltava ali menos de um ano, o que ela fez no plano dela? Eu vou namorar essa mulher, para ir para essa Gaiola do Amor. Quando essa mulher sair de Tremembé, ser transferida ou ir para o regime aberto, eu assumo a presidência da penitenciária por suplência. É o que acabou acontecendo. Então ela chegou a virar líder. Ela chegou a virar líder. Que isso? Quando ela sai da cadeia, a Suzane, ela tem o status de piloto de Tremembé. O que é a liderança dentro da penitenciária? É uma liderança simbólica, tipo, não tem uma coroação, não tem um mandato, ninguém passa uma faixa para ela. É uma liderança simbólica, que nem de chefe de turma, lembra? É aquele que tem acesso à direção da penitenciária em nome das outras presas. E por incrível que pareça, ela fazia uma liderança que todo mundo gostava. Por exemplo, elas trabalhavam na oficina de costura. E aí que é um posto super cobiçado pelas presas, porque além delas ganharem salário trabalhando dentro da oficina de costura na penitenciária, elas, cada 3 dias trabalhado, abate 1 dia na pena. E fora isso, elas acabam se profissionalizando, porque é considerada uma oficina de costura, é bem respeitado o trabalho deles lá. Então, o que ela fez como líder? Por exemplo, teve uma mulher que ela faltou ao trabalho, porque ela não conseguiu sair da cama porque ela estava com depressão. E aí a chefe da oficina de costura falou, olha, cadê a fulana? A fulana não veio, que ela está prostrada na cama, está com depressão. Aí ela disse, olha, depressão não é doença, depressão é frescura. Se essa mulher não vier trabalhar, ela vai ser substituída por outra, que o que mais tem aqui é mulher querendo uma vaga na oficina de costura. E aí a Suzane levanta a voz e diz, olha, a senhora está enganada, depressão é doença sim. Inclusive, se não chamarem uma ambulância para levar ela para um hospital, eu vou fazer uma denúncia contra a direção da penitenciária. E aí rápido chega uma ambulância e leva a mulher. Ou seja, para as presas, a Suzane acaba sendo uma boa líder. Fora outras coisas que ela fazia nesse sentido ali, que se tivesse um cargo eletivo ali, a Suzane seria eleita com certeza. Cara, então ela conseguiu... Ela ficou quanto tempo exatamente? Ela pegou uma pena de quase 40 anos, mas ela cumpriu só a metade. Ela cumpre o resto da pena em liberdade. Mas presa dentro de uma penitenciária, ela ficou 20 anos. E aí agora ela aqui fora, né? Inclusive, se não me engano, ela tá grávida ou já até... Ela já teve o bebê. Ela já teve. Ela tá um bebê está dela. No relacionamento. Teve em janeiro, isso. Ela não quis aquela entrevista que você tentou lá, né, 2014, por aí. Hoje, depois dela sair, vocês tiveram algum contato? Não. Ela fala com você? Não. Algo? Não, porque depois que eu lanço o livro, não faz muito sentido eu ficar
atrás dela para... Eu tenho um blog de crime no Jornal Globo que chama True Crime, onde eu atualizo essas histórias dela. Por exemplo, eu publiquei lá que ela fez um concurso público, que ela quer ser funcionária pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu acho um absurdo. E eu coloquei lá, eu acompanho a vida dela, mas à distância, assim, não... Ela mora em Bragança Paulista, sabe? Tipo, eu não estou mais fazendo, neste momento, um outro... E deve ter mudado provavelmente de nome, de tudo. É que a imagem Ela dela é muito trocou de marcada. nome, isso. Ela trocou. Ela tirou o von Richthofen. Ela aproveitou o casamento para... Colocou um sobrenome de uma avó e o sobrenome do marido. E essa série que vai lançar Tremembé vai ser na Prime? É no Prime Video. É baseado no livro de Suzane, Assassina e Manipuladora, e Elise Matsunaga, a Mulher que se Esquartejou o Marido, que são meus 2 primeiros livros. E a série, você pode adiantar quantos episódios vão ter ou tá ainda... Então, eu participei da sala de roteiro, a gente entregou o roteiro, eu sei que eles estão filmando agora. A Suzane, você tem aí a lista, né? Ó, Marina Rui Barbosa vai interpretar a Suzane von Richthofen, Carol Garcia é a Elise Matsunaga, Felipe Simas é um dos irmãos Cravinhos, Anselmo Vasconcelos é o Roger Abdelmacir, Lucas Zoradovic é o Nardoni, Bianca Comparato, que é muito boa, é a Ana Carolina Jatobá, e Letícia Rodrigues é Sandrão. Isso. Elenco? É um elenco muito bom, bom, hein? Elenco básico, E eu né? eu Tô participei começando. da leitura do roteiro, também fiquei um pouco impressionado com a interpretação deles, assim, tipo... Eu fiquei muito surpreso da Rui Barbosa nesse papel, de verdade. É muito diferente do que a gente tá acostumado a ver ela fazendo, né? Eu acho que ela vai surpreender. E Porque sai daquela zona de conforto, né, do que a gente está acostumado. E essa série ela vai mostrar o cotidiano desses personagens dentro de Tremembé, como eles interagem entre si, como eles estão ali cumprindo a pena. É uma série que ela é focada na rotina da penitenciária. Depois desse romance com o Sandrão, que estava ali envolvido com a Elise, como fica a relação Suzane e Elise? Existiu Não, uma elas briga? ficam rompidas. Que elas chegaram a ser amigas em algum momento? Não, Tá. não. A Jatobá ficou amiga da Suzane, mas a Elise Matsunaga, por conta de se sentir traída, né, não fez amizade com a Suzane. Em algum momento elas chegaram a disputar uma liderança ali, porque o preso de mídia dentro de uma penitenciária, ele é muito bajulado como se fosse uma celebridade mesmo, sabe? Então, essa pirâmide social que tem fora da cadeia, tem também dentro da cadeia. E elas são consideradas, além de famosas, elas são consideradas ricas.